Fala galera, beleza? Vini novamente aqui para mais uma aula de odontologia. E na aula de hoje nós vamos dar início à disciplina de periodontia. Para dar início a essa disciplina, eu quis trazer essa primeira aula sobre instrumentos periodontais. Antes das aulas que vou fazer sobre anatomia do periodonto, sobre procedimentos de sondagem, de raspagem, antes também de instrumentos periodontais cirúrgicos, eu quis trazer esta aula porque é uma aula introdutória, para vocês se familiarizarem com os principais instrumentos periodontais utilizados durante o tratamento periodontal do paciente. Então, essa aula, por exemplo, a gente vai ver um pouco sobre sondas milimetradas, sobre instrumentais manuais e também sobre ultrassom. Uma aula bem simples, introdutória, na qual vou apenas mostrar esses instrumentais para vocês começarem a conhecer e ajudar vocês na hora de identificação dos mesmos e também as suas principais indicações e funções. Começando com as sondas milimetradas. O nome mesmo diz, né? Elas são utilizadas para sondar o paciente durante o procedimento de sondagem e elas são chamadas de sondas milimetradas justamente porque vocês podem ver aqui nesses traços, cada traço tem um intervalo de 1 milímetro e com essa medida vai ser muito útil para nós sabermos a profundidade de sondagem, perda de inserção, enfim, várias coisas que nós vamos falar também mais na aula sobre os procedimentos de sondagem. Começando com as sondas milimetradas. Eu quis trazer as sondas milimetradas no início, pois ela é praticamente o primeiro instrumental periodontal que vamos utilizar no paciente, pois elas são essenciais para realizar o diagnóstico periodontal do paciente, para após feito isso, nós realizarmos o tratamento com curetas e etc. Nós utilizamos a sonda para realizar este procedimento aqui que está na imagem, chamado sondagem, na qual nós vamos inserir essa sonda entre a gengiva do paciente e o dente para nós sabermos como está aqui nesta imagem, qual vai ser a profundidade de sondagem, o nível de inserção clínico, etc. Nós conseguimos ter várias medidas obtidas com essa sondagem para nós sabermos se o paciente está em um quadro saudável ou em algum caso de lesão, como por exemplo uma periodontite, né, que tem a reabsorção óssea, e também qual o grau e qual o avanço dessa perda óssea. Tudo isso sobre periodontite, né, doenças periodontais, periodontite, sondagem, nós vamos ter aulas específicas mais para frente nesta disciplina, certo? Mas como princípio, estas são as sondas milimetradas. E para falar das sondas milimetradas, eu trouxe as duas sondas mais utilizadas comumente em uma clínica ou na faculdade. Existem vários modelos de sonda, mas basicamente são dois modelos. Primeiramente, nós temos a sonda Williams, que é bem conhecida, que vocês podem ver que ela apresenta uma marcação para 1 milímetro, 2, 3 milímetros, aí já vai para 5, para 7, 8, 9, 10. Como pode ver nesta imagem aqui, esta imagem muito boa, disponibilizada pela Millennium Gogram. Observem que ela tem a marcação 1 milímetro, 2, 3 milímetros. Aí ela pula a marcação de 4 milímetros, já vai para a marcação de 5, pula de 6 e vai para de 7, 8, 9, 10. Então é uma sonda de 1 centímetro de marcação, ou seja, 10 milímetros de marcação. Essas marcações auxiliando na classificação da doença periodontal do paciente. A gente vai ter uma noção de quanto que essa sonda entrou no tecido e qual o tamanho da bolsa, ou se tem ou não tem bolsa periodontal. E além da sonda Williams, tem uma sonda que é muito utilizada também, que eu gosto bastante particularmente, que é a sonda Carolina do Norte. Essa sonda milimetrada Carolina do Norte, ela não tem somente 10 milímetros, ela tem 15 milímetros, como pode ver nesta imagem. E ela, além de marcar de 1 milímetro a 1 milímetro, ela tem áreas que ela marca 2 milímetros junto. E as suas marcações são muito interessantes, já que ela marca 1 milímetro, 2, 3, 4. Aqui no início dessa marcação, nós temos o 4 e no final o 5. Depois o 6, 7, 8, 9 aqui no início e 10 aqui no final dessa marcação mais forte. Continua no 11, 12, 13, 14 e finaliza aqui no 15. Então eu acho muito interessante essa sonda milimetrada, pelo fato dela ter essa marcação aqui mais escurecida, fica mais evidenciado durante a sondagem. A gente consegue perceber, por exemplo, que se chegar aqui
Se a gengiva do paciente, na hora de sondar, a gente está marcando aqui nessa posição, nós já sabemos que já é provável que exista já uma bolsa periodontal no paciente, já que devido a essas marcações facilita na hora de ver na boca do paciente. Nós conseguimos enxergar de forma mais fácil a profundidade de sondagem, certo? Existem outros modelos, como por exemplo a OMS, que é da Organização Mundial de Saúde, e tem vários outros modelos de sondas, mas as mais comuns e as mais utilizadas são a sonda Williams e a sonda Carolina do Norte. Falando de sondas milimetradas, podemos continuar falando também de uma sonda super importante, que é a sonda Nabors. Diferentemente das sondas milimetradas que nós vimos, ela não é reta. Ela não é retilínea, ela tem uma curva, é uma sonda curvada. Por quê? Porque justamente a função dessa sonda Nabors é de sondar regiões de furca, como pode-se ver aqui, neste primeiro molar superior. Regiões que têm uma bifurcação entre raízes. E como vocês lembram, este primeiro molar superior geralmente tem 3 raízes, 2 vestibulares e uma palatina. Neste caso aqui, ó, ela está penetrando entre as 2 raízes vestibulares, nesta bifurcação entre elas, chamada de furca. Então, nesta região de dentes posteriores, onde existem furcas no paciente, onde tem bifurcação entre raízes, nós devemos sondar também para observar se existe também perda óssea nesse local de furca, agravando um pouco mais o tratamento. Então, nós devemos saber se existe e qual grau está essa furca. Então nós utilizamos esta sonda Nabors. Vocês podem observar que ela é curvada justamente para facilitar a entrada dessa sonda na região da furca aqui do paciente. Olha a sonda aqui, ó. Você vai realizar este movimento de adentrar a sonda aqui nesta bifurcação para classificar essa perda óssea na região da furca. Lógico que nós também vamos ter aula falando sobre isso, mas basicamente temos essas 2 marcações aqui da sonda. Se nós não conseguirmos fazer com que essa sonda entre nesta região de furca, então quer dizer que não tem perda óssea na região de furca, certo? Mas se a sonda entrar um pouquinho, uma pontinha, já é considerado furca grau 1. Se passar desta linha preta aqui, ou seja, já chegou na metade, temos furca grau 2. E se essa sonda atravessar totalmente de vestibular para palatina, passando até mesmo aqui do segundo tracejado preto, nós temos furca grau 3, que já é o estado mais avançado da furca, ou seja, já perdeu osso suficiente para fazer com que na hora que a gente insira essa sonda Nabors, ela atravesse totalmente a região ali da furca do dente, certo? Já indo de vestibular para palatina. Então já é furca grau 3. Então esse importantíssimo instrumental na hora de identificação se existe lesão de furca no paciente. Finalizamos esta parte introdutória sobre as sondas milimetradas, tá? Na parte de diagnóstico. Agora vamos falar sobre os principais instrumentais utilizados durante o tratamento periodontal, tá? Que neste caso aqui nós vamos falar somente de raspagem e alisamento radicular, certo? Nós não vamos falar sobre tratamentos cirúrgicos, como por exemplo uma frenectomia, uma gengivectomia, né? Essas cirurgias periodontais vai ficar um assunto para a próxima aula, esses instrumentais utilizados. E lembrando, galera, que já existe uma aula aqui no canal, lá na playlist de cirurgia, sobre instrumentais cirúrgicos para exodontias. Então, quando eu fizer a aula de instrumentais cirúrgicos para periodontia, pode ser que exista instrumentais que são utilizados em ambas as cirurgias. Então, é muito legal quando vocês forem assistir a aula de instrumentais cirúrgicos, né, periodontia, também assistir a aula de instrumentais cirúrgicos para a exodontia, já que existem materiais que em ambas são utilizados. Beleza? Mas seguindo aqui, vamos dar continuidade aos instrumentos periodontais e agora vamos falar dos instrumentos raspadores manuais. Basicamente, vamos falar das curetas, sendo elas as específicas ou as universais. Além das curetas, nós também temos foices, enxadas, outros instrumentais que eram utilizados mais antigamente. Então nessa aula nós não vamos falar deles, porque eles não são mais muito utilizados. Mas só para vocês também saberem que já existiu, além das curetas, outros instrumentais raspadores manuais, como por exemplo enxadas, foices, certo? Na verdade, depois que nós falarmos sobre as curetas, nós vamos falar sobre um instrumental, que é a foice. Mas somente ele, já que os outros já perderam um pouco da função, não são mais utilizados. Então, começando a falar das curetas, nós temos as específicas e as universais. Como o nome diz, as específicas são aquelas que foram planejadas
para determinada face de um dente, para determinado dente específico, entrar melhor naquela região. Já as universais, como o próprio nome diz, elas são projetadas para serem usadas para qualquer face do dente, para qualquer dente, qualquer face do dente. Elas não foram desenhadas para uma área específica, então elas podem ser utilizadas tanto para dentes anteriores, face proximal, face lisa, ou para dentes posteriores. Vamos começar falando das específicas, que as mais conhecidas são as coretas de Grace. São as mais conhecidas e as mais utilizadas, as coretas de Grace. E galera, não é difícil de entender. A numeração das coretas de Grace vai de 1, 2 até 13, 14. Então eu vou passar de uma por uma aqui para mostrar para vocês. Começando com a Grace 1, 2 e com a Grace 3, 4. Elas estão juntas aqui porque elas têm a mesma função, que é raspagem de dentes anteriores, como pode ver nesta imagem. Então elas foram projetadas com a função de realizar o tratamento periodontal de raspagem em todas as faces dos dentes anteriores, como podem ver aqui, de canino a canino. Como podem ver aqui no desenho delas, elas foram projetadas para isso, mas elas não são tão utilizadas quanto a próxima que eu vou mostrar para vocês, que é a cureta de Grace 5, 6. Então nós falamos da 1, 2, 3, 4 e a 5, 6. Essa única cureta, ela já faz toda a função das outras, certo? Ela é bem mais projetada para esta função. É a mais utilizada delas. É a 5, 6, para dentes anteriores. Então ela pode fazer a raspagem tanto das faces lisas, como por exemplo o vestibular lingual, como as faces proximais, mesial e distal. Então cureta Grace 5, 6, como vocês podem ver aqui nestas imagens, elas são indicadas para a raspagem de todas as faces dos dentes anteriores. Somente anterior, não indicada para posterior. E por quê? Observem aqui o desenho da sua haste e da sua ponta ativa. Ela se assemelha a dentes anteriores. Ela não é tão curvada para poder chegar nos dentes posteriores. Os dentes anteriores, geralmente, eles não necessitam, eles têm fácil acesso. Então, ela pode ser aqui mais retilínea e com esta inclinação, que se vocês observarem aqui, ela se assemelha à inclinação de um incisivo, para facilitar os movimentos durante a raspagem. Então esta aqui é a cureta Grace 5, 6, muito utilizada para dentes anteriores, certo? Então estas curetas de Grace 1, 2, 3, 4 e principalmente a 5, 6 são utilizadas para a raspagem de qualquer face dos dentes anteriores. Ou seja, se a gente for fazer um tratamento periodontal que seja ou em um incisivo central, ou em um lateral, ou em um canino, nós utilizaremos curetas de Grace 5, 6. Certo, galera? Agora, dando continuidade, vamos falar sobre a Grace 7, 8 e sobre a 9, 10. Então, lembrando da sequência, falamos da 1, 2, da 3, 4, da 5, 6, agora temos a 7, 8 e a 9, 10. Elas também estão juntas porque ambas têm a mesma função, que é fazer a raspagem das faces livres dos dentes posteriores. Então agora nós já estamos falando de dentes posteriores, não mais de dentes anteriores, como nós falamos das Grace até a 5, 6. Então a 7, 8 e a 9, 10 são para dentes posteriores e especificamente para as faces livres. Lembra que lá nós falamos que a Grace 5, 6, por exemplo, é para todas as faces dos dentes anteriores? Como vocês podem ver aqui na imagem em azul claro, todas as faces dos dentes anteriores. Aqui, cureta de Grace 5, 6, por exemplo. Agora, nós estamos falando da Grace 7, 8 e da 9, 10, são somente onde está em amarelo, somente as faces livres dos dentes posteriores, de primeiro molar até terceiro molar, tanto superior quanto inferior. Como podem ver, aqui nessa região em amarelo, é a região que nós vamos utilizar a Grace 7, 8 principalmente, ou a Grace 9, 10. E vocês observem que em comparação com a 5, 6, por exemplo, ela já tem uma leve curvada, ela já é mais inclinada. Não é muito fácil de perceber a diferença olhando na clínica, mas vocês podem observar que em todas as curetas tem a marcação no cabo dela, se ela é 7, 8, se ela é 9, 10, então fica mais fácil. Somente se gravar a numeração, você já consegue saber onde ela vai ser utilizada. Mas, como pode observar, ela já tem uma leve inclinação comparando-se com a 5, 6. Por quê? Porque justamente ela tem que acessar os dentes posteriores, que têm uma dificuldade maior de serem acessados. Então ela tem uma leve inclinação
em relação a 5.6. E galera, lembrando que nós vamos ter mais aulas sobre também instrumentais periodontais, cirúrgicos, sobre as técnicas de raspagem. Então assim, se vocês quiserem, deixem nos comentários também, se vocês quiserem que eu faça uma aula específica sobre angulação de cureta, sobre a angulação de pontativa de cada cureta, sobre mais detalhes de cada uma, sobre o posicionamento durante raspagem, técnicas de raspagem, coisas mais específicas, deixem nos comentários que eu vou fazer para vocês também, beleza? Que esta aula aqui é mais demonstrativa, né? É mais mostrar qual é a cureta e as suas indicações, tá bom? E como eu já falei, aqui toda essa região que está em amarelo são as faces livres, ou seja, vestibular lingual ou vestibular e palatina dos dentes posteriores. Grace 78 e Grace 910. Seguimos, temos a Grace 1112. Como pode-se observar, ela já tem mais curvas e mais fina. Por quê? Porque ela tem que chegar aonde? Na mesial dos dentes posteriores. Então, não é mais na face livre, já é um acesso um pouco mais difícil. Então, como vocês podem ver aqui em rosa, toda a mesial dos dentes posteriores, nós vamos utilizar a Grace 1112. E para finalizar as curetas de Grace, temos a Grace 1314. Então nós falamos lá da 1 e 2 até a 13 e 14, que é o último exemplar daqui das curetas Grace, também utilizados. E como pode-se observar, ela já é, nesta vista é difícil de observar, mas olhando a cureta você vê que ela tem bastantes sinuosidades, ou seja, tem bastante inclinação, justamente para se adaptar aqui na distal dos dentes posteriores. Esta cureta ela foi planejada com todas essas inclinações para ter um melhor acesso durante a raspagem desses dentes, porque a distal dos posteriores é um local de muita dificuldade na hora de se acessar durante a raspagem. Então, esta cureta foi planejada para facilitar este acesso, por isso que ela é bem inclinada, bastante sinuosidades. A Grace 1314, como podem ver aqui em azul na imagem, todas essas regiões aqui são as distais dos dentes posteriores. Nós utilizamos a Grace 1314. Então, galera, fazendo um resumão, basicamente as Grace de 1 a 2 até 5 e 6, principalmente a 5 e 6, são utilizadas para a raspagem dos dentes anteriores, qualquer face de dente anterior, tanto vestibular quanto lingual, palatina, quanto mesial e distal, todas as faces dos dentes anteriores. Seguindo para 7, 8 e 9, 10, somente aqui em amarelo, somente as faces livres dos dentes posteriores que elas são utilizadas. A Grace 1112, aqui em rosa, para as faces mesial, para as faces mesiais dos dentes posteriores, e em azul para finalizar os dentes posteriores, a Grace 1314 na distal dos dentes posteriores. E com isso nós abrangemos toda a arcada dentária do paciente, basicamente utilizando essas curetas de Grace. Então essas são as mais comuns, as mais conhecidas, as curetas de Grace. São curetas específicas, já que cada cureta tem uma especificidade em relação a qual dente e qual face vai ser utilizada. Antes de falar das curetas universais, nós temos também as curetas Grace Mini 5. O seu desenho é muito semelhante às curetas que nós já falamos, ó. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12 e 13, 14. Mas elas são Mini 5 por quê? Porque o comprimento da sua lâmina, ou seja, da ponta ativa, é 50% menor do que uma cureta Grace convencional. Então, ela é mais fina, ela é menor a ponta ativa e mais delicada. Por quê? Porque ela tem essa função para tratamentos mais delicados ou para acesso em pequenos espaços. Como, por exemplo, se nós quisermos fazer uma raspagem subgengival em um incisivo central inferior, por exemplo, que é um espaço bem pequeno. Então, nesse caso, nós podemos utilizar, por exemplo, uma Mini Grace 5.6, né, para esse incisivo central inferior, certo? Então, falamos das específicas de Grace. Agora vamos falar de um tipo, o mais conhecido e o mais utilizado de cureta universal. Vamos falar das curetas Macau, começando com a Macau 1314. Aqui está um exemplar de como é essa cureta Macau 1314 e aqui ela também está exemplificada. A sua indicação
é para todos os dentes anteriores. Assim como a cureta de Grace 5.6, a Macau 13.14, ela pode ser utilizada em qualquer face dos dentes anteriores. A sua principal indicação dessa cureta Macau 13.14. E por último, temos a Macau 17.18, também uma cureta universal, já que ela é utilizada para qualquer face dos dentes posteriores, já que a sua indicação é para qualquer face de dente posterior. Não precisa utilizar, por exemplo, uma 7.8 para lisa, uma 11.12 para mesial e uma 13.14 para distal, né, uma de Grace. Nós utilizamos somente uma cureta Macau 17.18 para qualquer face dos dentes posteriores, de primeiro pré até terceiro molar. Então, Macau 17.18. Aí você me pergunta, né? Então, se eu tenho somente essas duas curetas, eu poderia usar somente essas duas? Por que eu tenho que saber todas aquelas Grace? Porque, assim, o bom de ser uma cureta específica como a Grace é que você tem maior facilidade de acesso naquela área que ela foi planejada e com isso você consegue, às vezes, até realizar uma raspagem de forma mais eficaz, pois a cureta foi planejada para ter melhor acesso naquele local, para cada local específico. Isso facilita a raspagem e também deixa o tratamento um pouco mais especializado. Mas também pode ser feito utilizando uma universal sem problema nenhum. Isso vai de profissional a profissional. Cada profissional tem a sua escolha, as suas curetas favoritas, e isso é muito subjetivo. Cada um pode escolher a que mais se bem adequar. E o importante é ser feito o tratamento bem feito, sem muito critério, por isso que tem uma gama de materiais no mercado, e essas que eu estou mostrando são as mais conhecidas, certo? Mas não são as únicas. Assim como nesse próximo slide, mais um exemplo de cureta universal, que nós utilizamos também na faculdade, por exemplo, é a cureta WS. Essa cureta WS ela também é universal e ela pode ser utilizada para qualquer face de todos os dentes. Com isso, nós finalizamos as curetas, que são instrumentais raspadores manuais, e para realmente finalizar os instrumentais raspadores manuais, vamos falar da foice. Lembra que eu falei lá no começo que a foice, as enxadas e as limas já entraram em desuso e é pouca gente que utiliza esses instrumentais? Mas ainda a foice, mas existe um exemplar de foice que também é utilizado e tem uma importante função, que é a foice raspador ponta morse 00. Esse nome grande aqui, ó, foice raspador ponta morse 00. Como vocês podem ver, ela tem o que? Uma haste retilínea, bem reta, e aqui na sua ponta ativa, ela tem uma lâmina de 2 cortes triangular. E com isso ela consegue entrar aqui nesta face proximal dos dentes anteriores, por exemplo, e consegue fazer o movimento de raspagem e remoção de cálculo supragengival nesta região. Então tem uma ótima função na hora de realizar esta remoção de cálculo supragengival nesta região proximal de dentes. Lembrando, esta foice, como ela tem 2 hastes cortantes, ela não pode ser utilizada em procedimentos subgengivais, porque ela vai machucar, vai agredir o periodonto. A foice raspador ponta morse 00, ela tem uma lâmina triangular dos 2 lados que se adere justamente aqui nesta região e consegue, com o movimento de tração durante a raspagem, remover este cálculo supragengival. Então também existe esse exemplar que ainda não está tanto em desuso como outros que eu já nem coloquei no slide. Sendo assim, a gente finalizou os instrumentais manuais raspadores. Mas nós não devemos esquecer de falar de um instrumental que não é utilizado na boca do paciente, mas é a partir dele que consegue ter uma afiação correta do instrumental para utilizar na hora da raspagem, que é a pedra goiva de afiar. Ela é utilizada para justamente realizar este movimento de afiação, que na aula sobre raspagem eu vou falar certinho sobre a angulação correta e como tem que ser feita essa afiação da cureta, né? Porque depois que realizar várias raspagens no paciente, vai perdendo o fio, vai perdendo o corte desta lâmina. Então nós devemos realizar esta afiação para manter a vida útil do equipamento e também conservá-lo e realizar uma raspagem mais eficaz com menos força durante, né? E para realizar uma raspagem mais eficaz sem necessitar de tanta força durante a raspagem para remoção do cálculo. Estando bem afiadas, corretas, já vai ser removido com mais facilidade, certo? Então temos esse instrumental super importante, que é um instrumental acessório, secundário, mas não deixa de ser super importante para facilitar e otimizar a raspagem.
E por fim, nós temos os instrumentais ultrassônicos. Nós já falamos dos manuais, agora nós temos um bem conhecido ultimamente nos consultórios, que é o ultrassom, o aparelho ultrassônico. Tanto esta ponta de ultrassom quanto o jato de bicarbonato, por exemplo. Este aparelho ultrassônico, super importante, muito prático. Esse aparelho é excelente na remoção de cálculos supragengivais, agilizando demais o tratamento, graças a acoplar neste aparelho estas pontas ultrassônicas, essas pontas de ultrassom, cada uma com a sua diversa função. Nós podemos mais para frente ter uma aula somente de ultrassom, porque é bem complexo, com muitas tecnologias surgindo e muitos modelos, muitas variações e muitas indicações diferentes, até mesmo para abrir cavidades, até mesmo na área da endodontia, muito utilizado, tá certo? Mas basicamente durante a raspagem, para a remoção do cálculo supragengival, é muito bom, já que esta vibração do ultrassom, realizando movimentos pendulares, diferente do movimento utilizado na hora de raspar, durante a raspagem com instrumentos manuais, realizando movimentos pendulares, nós conseguimos remoção de cálculos de forma muito rápida e eficaz. Mas, mesmo assim, não é que o ultrassom é muito melhor do que os manuais. Ambos têm suas funções e suas desvantagens. Não que este aparelho de ultrassom seja considerado melhor do que um manual, do que uma cureta, por exemplo. Cada um tem suas vantagens. Durante o tratamento periodontal, eles podem ser utilizados juntos. O aparelho ultrassom facilita a remoção do cálculo supragengival de forma muito mais rápida e eficaz. E as curetas, por exemplo, para determinado dente, determinada face do dente, pode ser utilizada para ter um ajuste mais fino e um tratamento subgengival, por exemplo, remoção de cálculo subgengival e um tratamento mais preciso naquele local. Então, são coadjuvantes, ambos com sua função e indicação. E por último, nesse slide, nós já falamos dos instrumentais periodontais, mas devemos nos atentar também, após a raspagem e alisamento radicular, nós também devemos realizar a profilaxia no paciente, para uma possível remoção, por exemplo, de algum resquício que ficou durante a raspagem e remover também um pouco das irregularidades causadas durante a raspagem nos dentes do paciente, certo? Então, fazemos essa profilaxia e para ela nós utilizamos uma caneta de baixa rotação, nesse caso o micromotor acoplado a um contraângulo, gerando o que chamamos de caneta de baixa rotação, turbina de baixa, que nós já temos uma aula sobre brocas odontológicas, que nesta aula de brocas eu já comentei sobre este aparelho. Então, se vocês quiserem rever, recomendo vocês assistirem a aula de brocas odontológicas. Nós vamos acoplar escovas de Robinson ou taças de borracha e em potes Dappen, por exemplo, vamos colocar um pouco de pasta profilática ou pedra pómez e realizar ou ambas. Depende do que o profissional quiser, se ele prefere a pasta profilática ou prefere a pedra pómez ou utilizar ambas, e realizar o procedimento de profilaxia no paciente. No mais é isso, galera. Nós finalizamos os instrumentos periodontais e nós temos para a próxima aula instrumentos periodontais cirúrgicos. Então é mais uma gama de instrumentos que são utilizados agora não para tratamentos de raspagem, por exemplo, mas para tratamentos mais cirúrgicos no paciente. Então nós vamos falar dos instrumentais periodontais cirúrgicos, os mais utilizados durante cirurgias periodontais, que são geralmente cirurgias mais delicadas, então justamente os instrumentos também serão mais delicados, tá certo? Como por exemplo aqui esta lâmina de bisturi 15C e este Castroviejo. São mais delicados, só que isso é um assunto para uma próxima aula, para a próxima aula de instrumentais periodontais cirúrgicos. Então, para vocês não perderem, se inscrevam no canal. Espero que vocês tenham entendido e gostado dessa aula. Um grande abraço para vocês e a gente se vê numa próxima. Valeu, galera, e até mais!